Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico. Desde já quero agradecer a sua companhia aqui conosco. Tem sido um tempo abençoado por Deus. Toda quarta-feira, nesse horário, nós temos o privilégio de estudarmos juntos a palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar sequência à série A Segurança do Cristão. Nós temos estudado de forma expositiva a primeira carta do apóstolo João, uma das cartas do Novo Testamento. Mas antes de nós iniciarmos o estudo bíblico, eu quero convidar você e a sua família para estarem conosco no próximo sábado na Conferência da Família. A nossa Conferência da Família vai começar no sábado às 19h30 e teremos no domingo 3 encontros, às 10 horas da manhã, às 17 e às 19 horas. Você vai poder participar conosco desse final de semana especial. Você e a sua família. Estará conosco o pastor Marcelo Galberto, líder da MPC Brasil, e o cantor Vitor Quevedo. Então venha participar conosco da Conferência da Família nesse próximo final de semana, sábado e domingo. Sábado às 19h30 e no domingo em 3 horários, às 10 horas da manhã, às 17 e às 19 horas. Vamos assistir agora a chamada da nossa Conferência da Família e em seguida eu volto com mais um estudo bíblico. Não saia daí, permaneça conosco para que juntos possamos estudar a palavra do Senhor. Diz o texto que Paulo desceu, Paulo se inclinou e Paulo abraçou. Depois de descer, de abraçar e de inclinar, ele deu outro diagnóstico, porque a turma falou assim, morreu. Aí ele fala assim, não vos perturbeis, que a vida nele está. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Vamos continuar o nosso estudo na primeira carta do apóstolo João, com a série A Segurança do Cristão. Eu quero convidar você para acompanhar comigo a leitura do texto bíblico que se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 11 a 18. O texto vai aparecer aí no seu vídeo para que você acompanhe a leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Nós temos visto aqui nessa primeira carta do apóstolo João, que nesse capítulo 3, João ele trabalha com 3 critérios. Ele já apresentou esses critérios ao final do capítulo 1, início do capítulo 2, e agora ele vai repetir esses critérios, essas temáticas aqui na sua carta. E o primeiro critério é o teste moral, é o critério moral que diz respeito à nossa vida de santidade, o nosso testemunho diante das pessoas, diante da sociedade. Ele falou também a respeito do critério social, a importância e a urgência que nós temos, discípulos de Jesus, de amar uns aos outros, de amar os nossos irmãos. E o terceiro e último critério que João apresenta aqui nesse capítulo 3 é o critério doutrinário.
João ensina aqui para nós que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele segue a palavra de Deus, a doutrina das Escrituras. E esses critérios nós temos chamado de testes que nós poderíamos aplicar para nós reconhecermos se somos discípulos de Jesus ou não. Somos verdadeiramente discípulos de Jesus? Amamos ao Senhor acima de todas as coisas? Se esses critérios eles são aplicados na sua vida e você tem condições e oportunidade de vivê-los, isso significa que você é um discípulo de Jesus, que você ama ao Senhor. E no verso 11, João nos diz, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. Que mensagem é essa que João está se referindo aqui no versículo 11? Essa mensagem que está sendo anunciada desde o princípio. Essa mensagem aqui é a mensagem proclamada pelo Senhor Jesus aos apóstolos, aos seus discípulos. Essa é a mensagem que está sendo proclamada desde o princípio. É uma mensagem atual, é uma mensagem que não vence com o tempo, não tem prazo de validade. E é essa mensagem que Jesus ensinou para os apóstolos, para os seus discípulos, que tem chegado até nós, essa mensagem que tem transformado a nossa vida. Assim como transformou a vida dos primeiros discípulos, dos primeiros cristãos ali da região de Jerusalém e de várias outras cidades ali em torno, essa é a mensagem que também alcançou o nosso coração e tem nos alcançado. E essa é a mensagem que precisa ser pregada. E a mensagem anunciada é esta, que nós amemos uns aos outros. Esse é o conteúdo da mensagem pregada e anunciada por Jesus. A vontade de Cristo, a vontade do Deus Pai para nós é que nós amemos uns aos outros. Nós devemos abraçar essa mensagem. Devemos colocar em prática essa mensagem. Devemos amar uns aos outros, não da nossa maneira, mas da maneira que Deus sempre ensinou. O amor ao próximo é um tema que João repete algumas vezes ao longo da sua carta. No capítulo 2, os versos 9 a 11, João já ensinou para nós da necessidade, da urgência, da responsabilidade que nós temos de amar os nossos irmãos. E a mensagem do Evangelho sempre foi essa, de amarmos uns aos outros conforme Cristo nos amou. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, nos diz, palavras de Jesus, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. No mesmo Evangelho de João, agora no capítulo 15, versículo 12, nos diz, o meu mandamento é este, ame-se uns aos outros como eu vos amei. Então o Senhor Jesus, ele sempre deu ordens nessa direção. O verdadeiro discípulo, aquele que realmente ama a Jesus, ele ama também o seu próximo. Ele se importa com o seu semelhante. O coração dele está colocado sobre o seu irmão, sobre o seu semelhante. E esse é o convite da palavra de Deus, esse é o mandamento que nós precisamos obedecer. Você tem amado o seu irmão, você tem amado o seu próximo. As suas atitudes, as palavras que saem da sua boca, o seu comportamento diário revelam esse amor pelo próximo. As pessoas sentem-se amadas por você. Esse é o amor que deve ocupar o nosso coração. Esse é o amor que deve fazer parte das nossas relações. E no verso 12, João continua, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. Aqui no versículo 12, João está nos ensinando que o exemplo que nós temos de amor é Jesus Cristo. E o oposto a esse exemplo é Caim, que era do maligno e assassinou o seu próprio irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. O contrário do amor é o ódio que destrói e que mata.
E a palavra que assassinou significa cortou a garganta de seu irmão. E de fato foi assim que Caim matou Abel, seu irmão. Essa foi a forma com que Caim agiu diante das suas obras más e ao ver as obras do seu irmão que eram justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. É isso que João diz aqui no versículo 13. E quando João usa essa palavra aqui, irmãos, João está se colocando ao lado dos seus leitores. Ele está, de fato, experimentando o ódio, assim como os seus leitores também estão experimentando esse ódio do mundo, revelado pelo mundo. De fato, o mundo nos odeia porque não conheceu a Cristo. E a presença dos discípulos de Jesus no mundo gera alguns transtornos. As pessoas ficam incomodadas quando nós estamos testemunhando da verdade, quando nós estamos andando na presença de Deus. A santidade incomoda esse mundo pecaminoso. O discípulo de Jesus, ele sempre vai incomodar. O discípulo de Jesus, ele sempre vai gerar alguns transtornos. As pessoas vão olhar para os discípulos de Jesus e vão ficar incomodadas com o seu comportamento, com a sua forma de viver. E nós não podemos jamais desanimarmos com esse ódio do mundo. Pelo contrário, nós precisamos avançar na direção de Cristo, na direção da palavra de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. E o propósito é que você ame aos seus irmãos e que você pratique o Evangelho. E para que essa realidade aconteça, você precisa entender, e não pode ser ingênuo, de que na medida que você viver o Evangelho na prática, o mundo vai te odiar. Quando João diz aqui, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, a partícula que se nessa frase é equivalente a porquê. Então, se nós colocássemos o porquê aqui no lugar do se, ficaria assim, irmãos, não vos maravilheis, porque o mundo vos odeia. É a mesma expressão que aparece lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31, que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E a partícula se ali, se nós colocarmos o significado dela, o porquê, conforme o original, fica da seguinte forma, porque Deus é por nós, quem será contra nós? E por que o mundo odeia a igreja? Porque a igreja, com o seu testemunho, com a sua verdade, com a sua forma de agir, ela incomoda. Ela sempre incomodou e ela vai sempre incomodar. Não é diferente. Quando o discípulo de Jesus ele vive na contramão do sistema desse mundo, tudo isso gera incômodo para as pessoas. E no verso 14, João continua, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. Os leitores de João aqui, eles conhecem o Evangelho, eles conhecem a palavra de Deus. João não está escrevendo para incrédulos, ele está escrevendo para homens e mulheres que já tiveram um encontro com o Evangelho, que já receberam da palavra de Deus. O amor pelos irmãos não é a base para estarmos vivos espiritualmente, e sim a prova de que estamos plenamente vivos. Porque o que nos faz vivos espiritualmente é o sangue de Jesus derramado na cruz em nosso favor. O fato de Jesus ter pago a nossa dívida na cruz significa que agora nós estamos vivos espiritualmente, não mais mortos espiritualmente, conforme Paulo ensina lá em Efésios, capítulo 2. Mas o amor é a prova de que nós estamos plenamente vivos. O amor ao próximo não vai mudar o nosso estado espiritual, de mortos para vivos. Só o sangue de Jesus pode fazer isso. Só o sacrifício de Jesus pode fazer isso. Mas quando nós amamos o nosso próximo, o nosso semelhante, nós estamos testemunhando de que nós estamos plenamente vivos. Como que você sabe que você é de Deus? Como que você pode
entender que você realmente ama Jesus Cristo? A resposta é: se você ama ao seu próximo, ao seu semelhante, você é de Deus. Você ama a Jesus Cristo. Não tem como um discípulo de Jesus amar a Deus e não amar ao seu irmão. Não tem como um discípulo de Jesus crer que Cristo morreu por ele e ele não amar o seu semelhante, ele não amar o seu irmão. E olha o que João diz no versículo 15: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Olha o tanto que é sério aqui a palavra de Deus. O ódio aqui não é uma ação ativa, mas é uma ação passiva. Você não precisa matar alguém para demonstrar o seu ódio. Você pode demonstrar o seu ódio quando você deixa de amar o seu próximo, quando você deixa de amar o seu semelhante. O ódio não é revelado apenas no assassinato, mas ele é revelado de forma passiva, quando nós deixamos de amar alguém, quando nós deixamos de se importar com o nosso irmão, quando nós nos esquecemos de que aqueles que estão à nossa volta precisam de apoio, precisam de amor, precisam do nosso afeto, precisam do nosso investimento na vida deles. A falta de amor é considerado a quebra do mandamento: não matarás. A falta do amor é de fato um assassinato. Quando você deixa de amar, você está assassinando o seu próximo, o seu semelhante. Você está agindo como um assassino. Nós sabemos que as consequências, elas são diferentes de quem assassina e de quem não assassina e não ama. A gente entende que as consequências são diferentes, mas a motivação, o que está no coração é a mesma coisa e Deus vê da mesma forma. Então, se você não ama o seu irmão, se você não ama o seu próximo, você está quebrando o mandamento: não matarás. E no versículo 16, João continua: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Jesus é o exemplo do supremo amor. Nós precisamos imitar a Jesus. Se você deseja amar o seu próximo, se esse é o seu objetivo, a intenção do seu coração, então olhe para Jesus. Ele é o modelo supremo. Para que a gente aprenda a amar o nosso semelhante, nós precisamos sempre olhar para Jesus, para o seu exemplo, como ele amou, como ele agiu. Jesus sempre vai ser a nossa referência quanto se diz ao amor, porque Cristo deu a sua vida por nós, Cristo se entregou por nós, Cristo nos amou primeiro. E assim como Cristo se entregou por nós, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E dar a nossa vida pelos nossos irmãos não é simplesmente morrer pelos nossos irmãos. É se importar com os nossos irmãos, é ajudar os nossos irmãos, é investir na vida deles, é ser bênção, é orar por eles, é se preocupar com eles. Essa é a vontade de Cristo Jesus para a minha vida e para a sua vida. Que nós possamos realmente dar a nossa vida em favor dos nossos irmãos, amando o nosso próximo, o nosso semelhante, assim como Cristo nos amou. Que Deus nos abençoe, que o amor de Cristo esteja presente sobre o nosso coração e que esse amor venha nos despertar a amar também ao nosso semelhante, ao nosso irmão. Na próxima semana nós vamos continuar a nossa série, A Segurança do Cristão. Espero que você esteja conosco na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, juntos nessa série, A Segurança do Cristão, esse tempo tão especial que nós estamos tendo de estudarmos a primeira carta do apóstolo João. Nós vamos orar encerrando o nosso estudo e que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração e que você realmente ame ao seu próximo, ao seu irmão, assim como Cristo lhe amou. Vamos orar? Querido Deus, nós te damos graças porque o Senhor é bom, o Senhor nos ama, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe quem nós somos. Ó Deus, tire todo ódio sobre a nossa vida e enche-nos, ó Deus, com teu amor. Que nós possamos amar ao nosso irmão, ao nosso semelhante.
E que esse amor seja em ação, em atitudes, em comportamentos que glorificam o teu santo nome. Abençoe os meus irmãos que estão nos acompanhando de casa, que a boa mão do Senhor esteja sobre eles e que o Senhor continue a nos conduzir a cada dia segundo a tua vontade. Nos dê um sono tranquilo, nos dê uma noite de descanso e que a paz do Senhor continue reinando sobre a nossa vida. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos ficando por aqui, Deus abençoe sua vida e se Deus quiser, na próxima semana nós estaremos juntos mais uma vez. Deus abençoe a todos e até logo.